Bom dia, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós. Que você possa estar feliz e grato a Deus por ter acordado bem, com saúde, respirando. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar? Agradecer a Deus por essa manhã linda de domingo. Agradecer a Deus pela palavra dele, livre acesso nosso, numa terra abençoada chamada Brasil. Um país livre para nós estudarmos a palavra. Que delícia, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu favor, muito obrigado pela tua misericórdia e graça. Te louvamos por esse dia, te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, dentro dessa temática que Paulo aborda ao povo de Corinto. Nos mostra, Senhor, mais conteúdos, segredos e mistérios do Senhor na tua palavra. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. São 20 versos. Verso de número 1. Eu estou na versão NVI, ok? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Verso 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa de entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Meu Deus. Verso 9, você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem comete pecado sexual, peca contra o seu próprio corpo. 19. Acaso não sabem que o seu corpo, ou o corpo de vocês, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 20 e último, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Meu Deus, eu poderia parar aqui e ir embora. Irmãos, eu tenho que rir, cara. Só esse texto aqui, se você ler em casa sozinho, tu já pode fechar, botar a cabeça dentro das pernas e orar e pedir misericórdia a Deus. Vamos lá, vamos
Vamos bater um papo aqui sobre 1 Coríntios capítulo 6. Na verdade, eu quero só relembrar para ti que Paulo está escrevendo uma igreja num contexto, um cenário altamente político, religioso e imoral, ok? Presta atenção, político, religioso e imoral. Um contexto de uma cidade bem financeiramente, um comércio bombando, o financeiro estava lá em cima, sobretudo onde tem muita gente, muito recurso, muita facilidade, também tem muito pecado, muita idolatria e muita pornografia. Então esse é o cenário que a gente tem falado aqui desde a primeira aula até hoje, tá bom? Então eu quero que você pegue somente uma coisa e depois que a gente mergulha de vez aqui, eu não vou te explicar nada, eu não estou te ensinando nada, simplesmente é o que Deus compartilhou comigo e um pouquinho do que Ele compartilhou comigo eu vou tentar compartilhar com você. Então pega seu marcador de texto, sua caneta, pega o seu caderninho, ou então pega uma bíblia de papel para você marcar nela, ok? Vamos juntos. Primeira coisa, no capítulo 1, Paulo ele vai tratar sobre a vocação dos cristãos. Lembra disso? Então vamos, volta a fita. Capítulo 1, comportamento, conduta dos cristãos. Capítulo 2, ele vai falar sobre o evangelho. Capítulo 3, ele vai falar sobre a igreja. Comportamento, vocação dos crentes, evangelho, igreja. No capítulo 4 ele vai tratar sobre o que? Obreiros. E no capítulo 5 ele vai tratar sobre disciplina na igreja. Então vamos de novo. Vocação dos cristãos. Capítulo 2, evangelho. Capítulo 3, igreja. Capítulo 4, obreiros. Capítulo 5, o que? Disciplina. Vamos arrumar a casa, gente, no meio da comunidade. Vocês estão muito indisciplinados. Então Paulo escreve o capítulo 5 para isso. Você perdeu algum desses? Volta lá no Ibag TV e pega essa aula. Aí entra o capítulo 6, que é exatamente o que nós vamos tratar agora, ok? Sabe o que se resume o capítulo 6? Se eu fosse fazer assim no macro, tá? A base, a raiz do capítulo 6 seria o seguinte: ao invés de vocês influenciarem os de fora, vocês deixaram que as influências mundanas entrassem dentro da igreja de Cristo e permanecessem. Esse é o capítulo 6. O capítulo 6 ele vai tratar de duas coisas principais, duas vias. Primeira via, essa conduta, eu ia falar podre, mas não posso, fica muito agressivo. Essa conduta feia da igreja de Corinto, está um maltratando o outro, levando o outro para a justiça, trapaceando o outro, dentro da igreja é isso, irmãos. Primeira via, essa conduta feia de vocês não serem crentes de verdade. E segunda via, a conduta imoral que vocês estão vivendo dentro do corpo de Cristo. Essas duas vias, Paulo entra com o pé nos... Eu falo algumas coisas que depois minha esposa fala assim: pastor, não precisava falar assim. Então eu preciso ficar medindo as palavras. Então Paulo ele mete o pé na porta, melhor. Paulo mete o pé na porta da igreja de Corinto e fala assim: vem cá, vocês estão de brincadeira, né, gente? Uma igreja que é de Cristo. Vocês estão pegando a igreja que é de Cristo e vocês estão deixando que o mundo influencie a igreja, ao invés da igreja influenciar o mundo. Vocês estão ficando doidos? Aí Paulo começa, irmãos. Para nós o capítulo 6, para ele uma carta única, ok? Quem fez essa divisão de capítulo e versículos foi o homem, tá bom? Então Paulo ele pega e continua escrevendo a carta, a primeira carta ao povo de Corinto, e Paulo escreve o que para nós é o versículo 1 do capítulo 6, e está escrito assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa? Paulo ele não está nem acreditando que isso estava acontecendo. Paulo fica tão escandalizado com a notícia, com a informação, que Paulo escreve assim: como vocês ousam apresentar a causa para ser julgada por pessoas ímpias de fora da comunidade? Vocês estão com a cabeça onde?
Imagina você, nós aqui da IBAG, está acontecendo um montão de coisa, um irmão contra o outro, uma guerra danada, e nós estamos levando uns aos outros de dentro da igreja, para onde? Para um tribunal público e jurídico de pessoas ímpias. Olha, não preste atenção, gente, é surreal, eu sei, é surreal. O que Paulo está dizendo é, vocês ficaram doidos, vocês estão pegando assunto de dentro da igreja, que não pode trapacear o irmão, que não pode dar cheque sem fundo para o outro irmão, que não pode olhar para a saia do irmão. Vocês estão pegando esse assunto da igreja e estão levando um para um ímpio, que nem da igreja não é, para julgar. Vocês estão ficando... irmão, graças a Deus eu não sou Paulo. Eu ia pegar um voo e ia lá em Corinto, eu ia bater lá em Corinto, eu não ia escrever carta nenhuma, eu ia falar na cara deles pessoalmente, mas Paulo não podia, né? O que Paulo está vivendo aqui nesse contexto, Paulo depois de muitas prisões, muitos açoites, acorrentado, então o jeito era enviar carta mesmo, não tinha como ir lá dar uma bronca pessoalmente, mas eu imagino que Paulo queria ter falado isso aqui, era aqui ó, na cara, mas não deu, tadinho de Paulinho. Sabe o que mais? Em vez de levá-la aos santos, vocês estão levando a ímpios, assuntos da igreja, vocês eram para levar para os santos, vocês eram para levar os assuntos internos da comunidade, para dentro do povo interno da comunidade. Vocês ficam colocando assuntos, ai meu irmão, começou a aula, hein? É mais ou menos isso aqui, ó, roupa suja se lava aonde? É em casa. Que péssimo testemunho vocês estão dando. Vocês estão pegando assunto que era para vocês, para os mais idosos, para os anciãos, para os diáconos da igreja estarem aconselhando e tratando, e estão levando para um ímpio que está aplaudindo o quê? Escolhe a palavra boa, pastor. E vocês estão levando para um povo que está aplaudindo a degradação da igreja, do corpo de Cristo. Um povo ímpio, um povo idólatra, um povo mau, um povo assassino, um povo corrupto. Eles estão aplaudindo a vergonha do testemunho de vocês. Por quê? Assuntos internos, roupa suja da igreja era para lavar dentro da igreja, e não é para levar para quem não é da igreja para lavar. Vocês estão com a cabeça onde? Só estou no verso 1, irmão. Calma aí, vamos embora. É mais ou menos que Paulo estivesse falando assim: vocês estão dando um péssimo testemunho. Aí ele entra no verso 2. E a gente acha que ele vai aliviar. E a coisa só piora. E no verso 2 ele fala assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Vocês estão levando coisas para ímpio julgar. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Querido, olha o que está acontecendo aqui. Paulo, ele fala a mesma frase 6 vezes. Eu não sei se você pegou, eu não sei se você já leu o capítulo 6, eu não sei se você já leu o capítulo 6 e pegou essa chave. No versículo número 2, Paulo fala assim: vocês não sabem. No versículo 3 ele fala assim: vocês não sabem. No versículo 9 ele fala assim: vocês não sabem. No versículo 15 ele fala assim: vocês não sabem. No versículo 16 ele fala assim: vocês não sabem. No versículo 19 ele fala assim: acaso vocês não sabem? Paulo fala esse início de frase, vocês não sabem, 6 vezes. 3 vezes é para chacoalhar uma igreja dormindo. 3 vezes é para poder despertar eles que não pode essa bagunça de vocês contra vocês, igreja contra igreja, corpo contra corpo. O que Paulo está dizendo? Irmãos, o reino dividido não subsistirá, não tem como um reino prevalecer, um reino multiplicar, se ele está dividido. É o que Paulo está tentando falar com eles. 3 vezes, vocês não sabem. Aí depois entra mais 3 vezes. Paulo está falando, vocês não sabem sobre não mais a briga entre eles,
mas agora contra a imoralidade no meio deles. 6 vezes vocês não sabem. Paulo está tipo assim, e acendendo uma luz vermelha para ver se acorda. Em 20 versículos, 6, a pergunta é: vocês não sabem, cara? Vocês não sabem disso? Eu passei, eu instituí, eu fundei essa igreja, eu saí, eu deixei obreiros, eu ensinei, eu passei aqui com vocês vários meses. Vocês não sabem ainda? A ligeira impressão que eu tenho é que a igreja de Corinto, ela continua no século 21, em 2021, espalhada pelo mundo. A impressão que eu tenho é que, muitas das vezes, nós, o corpo de Cristo, estamos reprisando exatamente, de forma fiel, essa vergonha da igreja de Corinto. Vocês não sabem, verso 2, que os santos hão de julgar o mundo. Verso 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, ponto de interrogação. Alguns fazem uma confusão nessa palavra anjos aqui. Esses anjos aqui, presta atenção, verso 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos. Esses anjos daqui, não é os anjos que estão com Deus na glória eterna, não. Esses anjos aqui, é os anjos que Paulo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 4, Pedro diz que uma terça parte dos anjos foram expulsas do céu. Esses anjos aqui que eu e você, a igreja, havemos de julgar, são os anjos caídos, os anjos que nós conhecemos hoje, anjos no céu, expulso do céu, demônios na terra. Eram anjos no céu, agora são demônios na terra. Nós, a igreja, vamos julgar esses anjos caídos, esses demônios, porque a hora e o dia deles, Deus já sabe, por julgamento eterno. Sabe quem vai julgar? Eu e você. Agora pensa comigo, meu irmão, por favor. Se nós vamos julgar até os anjos caídos, não temos condições de julgar causas de dentro da comunidade, precisa levar para ímpio julgar? É isso que Paulo está tratando aqui. Eu acho que vale a pena a gente ler 2 Pedro rapidinho. Eu sei que a gente vai sair muito pouco do texto, ok? Vamos sair muito pouco de 1 Coríntios 6 hoje, muito pouco. Está tudo aqui, irmãos. Mas eu só quero mostrar para ti quem são esses anjos que Paulo está tratando em 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, que nós iremos julgar. Abre tua Bíblia ou marca no teu estudo aí, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos comigo em 2 Pedro 2, 4. Vamos lá, rapidinho. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 4, está escrito assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. É esses anjos aqui que Paulo está dizendo para o povo de Corinto que nós, a igreja de Cristo, havemos de julgá-los. Uau! Se vocês têm tamanho compromisso, vocês não conseguem ficar julgando coisas simples da igreja, precisa levar para ímpio? Vocês estão ficando malucos? Esses anjos caídos é os mesmos anjos que o João escreve na ilha de Patmos, lá no Apocalipse. Lá no Apocalipse, é os mesmos anjos caídos. Olha o que ele vai dizer no verso de número 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem, levantem, constituam para vocês juízes, mas que são da igreja, mesmo que sejam os menores.
mesmo que sejam os menos importantes. Ah, não tem ninguém na igreja, não tem ninguém que é PhD, é doutor em divindade, que usa um anel de teologia. É melhor não ter anel do que levar os assuntos de dentro para os ímpios de fora. Então pega qualquer irmãozinho que de repente fala nós vive, nós come, mas é cheio de sabedoria, e pede para esse irmão julgar as coisas de dentro. É melhor ai Jesus, me guarda minha boca. É melhor um simples de dentro do que um doutor de fora. Sabe por quê? Porque o simples de dentro tem o mesmo espírito que nós. O doutor de fora tem um espírito maligno que vai aplaudir. Quando a baixaria quando a baixaria chegar na mesa dele, ele vai aplaudir. É só os crentes virar as costas, fechar a porta dele, que vai falar assim, cambada de sem noção aí, ó. Eles mesmos ficam se comendo entre eles. É por isso que eu não vou para lá. Ai, olha, ó, pega. É por isso que eu não vou para lá. Péssimo testemunho. Ah, Paulo danado. Verso de número 5, vamos embora, irmãos. Digo isso para quê? Para envergonhá-los. Não, calma aí. Será que eu entendi certo? Será que eu, pastor Jefferson Lopes da Silva, será que eu entendi certo que Paulo, durante a carta, cheio de Deus dentro dele, cheio de amor, cheio de graça, Paulinho, um homem convertido, pega uma raiva santa e escreve assim: digo isto para envergonhá-los. Será que eu entendi certo, irmãos? É exatamente o que está escrito na Bíblia. Sabe por quê? Olha para mim. A igreja confunde as coisas. A igreja confunde que no meio da comunidade tem que ter só amor, só graça, só piedade, só compaixão. Ei, meu lindo, se estamos falando de comunidade, tem que ter amor, graça, compaixão, piedade e correção. Essa parte eu não gosto não, pastor. Então, a gente só quer amor, graça, piedade, compaixão. Mas quando chega na hora da correção, magoei, não quero mais brincar de igreja, vou embora. Paulo dá no meio, irmãos. E Paulo fala assim: a minha intenção de escrever isso aqui é para vocês ficarem envergonhados dessa vergonha que eu tive que ouvir que vocês estão vivendo. Verso 5, está aqui, ó. Não foi eu que escrevi não, nem perco tempo em me criticar, está escrito aqui, ó. Verso 5, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio? O que é isso, irmão? Se eu recebo uma carta dessa aqui, eu não sei você, mas sabe o que eu faço? Pego um buraco, enfio minha cabeça e falo assim: alguém joga terra. O pastor da comunidade, o mentor da comunidade, o discipulador da comunidade, me envia uma carta dizendo assim: ei Jefferson, eu digo isso, Jefferson, para você ficar envergonhado. Porque o que eu ouvi aqui é um absurdo da conduta de vocês. É um absurdo do testemunho que essa igreja está dando para as prostitutas, os idólatras, os assassinos, as embarcações que estão chegando e saindo de Corinto. Que vergonha! Meu Deus! Ei, capítulozinho danado, hein? Verso 6, vamos embora, irmãos. Vamos embora que o meu tempo está acabando. Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão. É isso mesmo que está escrito aqui. E isso, diante, sabe de quem? Dos descrentes. Eu vou resumir. Abre um parênteses no seu estudo. Escreve aí: péssimo testemunho. E bota um ponto de exclamação. Agora fecha parênteses. O que Paulo está dizendo é: péssimo testemunho. Irmão contra irmão, família contra família, líder contra líder, ovelha contra ovelha, péssimo testemunho. E vocês pegam, uns pegando os outros e levando para onde? Para onde? Tribunal. Diante de quem?
da mesa e do martelo dos descrentes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha para mim, eu não estou falando aqui como se nós fôssemos uma igreja perfeita e como se Corinto fosse uma igreja profana. Não, eu estou falando aqui da mesma a igreja de Corinto e a igreja que fala e a igreja que assiste. Sabe por quê? Porque nós não temos nada melhor ou pior que a igreja de Corinto. Todos nós somos a igreja de Cristo. Então isso aqui, meu irmão, é um alerta para que nós não venhamos tapar os olhos espirituais e entrar nessa mesma conduta que Paulo reprova do povo de Corinto. Fica um alerta para nós, tá? Verso 7. O fato de haver litígio entre vocês já significa o quê? Completa derrota. Meu Deus, é um versículo pior do que o outro. Olha para mim, só o fato de haver esse disse-me-disse, esse bafafá, como dizia meu falecido avô, essa patifaria, só o fato de existir isso entre vocês já é uma completa derrota para vocês. Derrota do quê, pastor? Derrota da fé, derrota do testemunho, derrota da luz. Luz, não entendi. Ué, se nós somos a igreja de Cristo, e somos, se Corinto era a igreja de Cristo, e era, então uma derrota para a luz. A luz que radia de nós, que é a luz de Cristo, ela é ofuscada, quando os de fora não conseguem enxergar o brilho dessa luz, mas não conseguem enxergar a densa escuridão das trevas e pecado. É o que Paulo está tratando aqui, irmãos. Bota aí no teu estudo, graças a Deus, Ele é misericordioso. Por isso que existe o verso 8, o 9, o 15, o 20. Sabe por quê? Misericórdia de Deus. Olha o verso 8. Em vez disso, vocês mesmos causam o quê? Injustiças e prejuízos. E isso contra os irmãos. Paulo, até aqui, presta atenção, do verso 1 ao verso 8, Paulo, ele meio que dá uma sugestão de solução. Entende? É como se Paulo falasse assim, gente, como é que a gente resolve isso? Ok, eu já entendi. Eu ouvi aqui, estou preso aqui, e ouvi que vocês estão brigando porque o outro comprou a cabra do outro e não pagou, o outro deu 2 ovelhas, um bode e uma filha pelo filho do outro, mas o outro não deu filho, ou falou que o filho tinha dente, o filho é sem dente, na hora do casamento a mulher... Eu sei, ok, eu já entendi tudo isso. Agora, a questão é, olha a pergunta paulina, o que podemos fazer para resolver isso? Então Paulo, ele sugere aqui duas vias de soluções, para que acabasse a confusão toda entre vocês, para que a igreja venha a ser vista com bom testemunho pelo de fora, para que as questões de vocês não vão cair na mesa do descrente, para que os ímpios não julguem as causas internas da comunidade, eu tenho 2 soluções. Sabe onde está? Sabe onde ele deixou essas 2 soluções? Ou melhor, sugestões para soluções, no verso 7. E essas soluções que Paulo deixou, sugestões de soluções, nós não gostamos. E sabe por que não gostamos? Porque a gente gosta de justiça. A gente, irmãos, que Deus, todo espírito justiceiro, bata em retirada agora, em nome de Jesus. A gente gosta de justiça. Olha o que Paulo diz no verso 7, aqui ó, sugestões de soluções. Primeira, verso 7. Por que não preferem sofrer a injustiça? Eu? Uma ova, irmão, me comprou, vai ter que pagar o último centavo.
me jurou a filha em casamento, falou que a bichinha era bonitinha, me deu uma foto no Facebook, quando eu cheguei aqui, um troço. Não, vai ter que pagar o dote que eu dei pela guria. O quê? Querido, nós somos justiceiros. Sabe o que Paulo está tentando falar? Irmãos, tem uma coisa simples para fazer. Prefiram aceitar a injustiça do que levar para o tribunal dos ímpios. Magoei, essa parte não quero brincar mais de igreja não, é? Aí Paulo vem com a segunda sugestão de solução, no verso 7, ele diz assim: por que não preferem sofrer o prejuízo? Esse Paulo é demais, cara. Ai, Jesus, me guarda. Irmãos, Paulo sugere duas coisas: fiquem com seus prejuízos, fiquem com suas injustiças. Se vocês fizerem isso, vai acabar o bafafá na comunidade de Corinto. Olha para mim, irmão, você ficaria com as injustiças? Segunda, eu e você gostaríamos e ficaríamos com os prejuízos de um irmão que nos deu um prejuízo e a gente releva, tolera, deixa passar, não corre atrás do prejuízo, não bota o irmão na justiça, não degrina a imagem dele nas redes sociais? Você faria isso? É o que Paulo está propondo para acabar com a vergonha do testemunho da igreja de Corinto. Uau! Sabe o que isso aqui me faz lembrar? Que naquele último dia, o dia D com D maiúsculo que aparece na Bíblia, dia D, é que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E sabe por que muitos serão chamados? Porque esse muitos é exatamente a quantidade, quantificação que as igrejas estão lotadas. Mas sabe quem são os poucos? Esses poucos é exatamente a quantidade daqueles que ficaram com as injustiças e com os prejuízos, mas não colocaram os irmãos na boca dos ímpios. Meu Deus. Que paulada. Que paulada na cabeça do Corinto. Ou dos Coríntios no capítulo 6. Olha que coisa o verso de número 9. Vamos até o 20, ok? Ok? Eu vou te tranquilizar. Eu estou com o meu cronômetro aqui, 32 minutos. Eu te prometo que quando der 50 minutos eu paro esse negócio aqui, a gente ora e fecha. Tá bom? Vamos lá. Verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Perversos, irmãos. Olha para mim. O irmão está me devendo alguma coisa. Aí vem outro texto na minha mente: aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando também. O irmão está me devendo alguma coisa, mas o que ele está me devendo não vai mudar a minha vida em nada, não vai me deixar nem mais pobre, nem mais rico. Eu vou continuar sobrevivendo, eu vou continuar me alimentando, eu vou continuar multiplicando, Deus vai continuar me abençoando. Então eu entrego o irmão e essa dívida na mão de Deus, e Deus cuida dele. Eu perdoo, eu decido ficar com a injustiça e eu decido ficar com o prejuízo, mas eu me libero, irmãos. Quando eu perdoo alguém, eu não estou liberando a pessoa, não, eu estou liberando a mim. É o que Paulo está tratando aqui. Os perversos não herdarão o reino de Deus. E o verso 9 continua. Eita Jesus, o verso 9 continua: não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos. Pastor, eu sempre tive dúvida dos homossexuais passivos e ativos. Meu lindo, olha para mim, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, ok? Eu preciso ser fiel ao que a palavra está explicando e dizendo. Eu não posso negociar princípios para agradar pessoas. Letra P, princípios. Letra P, pessoas. Parece, mas não é. Eu não posso negligenciar, eu não posso abominar, eu não posso passar por cima de princípios para poder agradar pessoas. Como igreja de Cristo, nós amamos a todas as pessoas, mas não amamos os seus pecados. Pessoas, letra P. Pecados, letra P.
princípios. Letra P, nós não podemos confundir os P's da vida. Ah, mas eu não pratico, mas eu não pratico, mas eu aceito. Passivo. Eu pratico e eu aceito. Ativo. Eu não acho nada demais. Eu acho até bonito. Passivo. Eu acho bonito, apoio a causa, levanto a bandeira, mas não pratico. Passivo. Eu levanto a bandeira, eu pratico. Ativo. Juntos com os perversos, junto com os enganadores, junto com os imorais, junto com os idólatras, junto com os adúlteros, não podem entrar no reino de Deus. Olha o 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Uau! O que Paulo está tratando aqui Paulo está pegando o povo de Corinto e falando assim: gente, acorda! Vocês deixaram que as influências do mundo entrassem dentro da casa de Deus e permanecessem aí. Elas estão aí. Vocês estão achando as coisas do mundo normais. Vocês estão achando que perversidade é normal. Vocês estão achando que engano é normal. Vocês estão achando que moralidade é normal. Vocês estão achando que idolatria é normal. Vocês estão achando que adultério é normal. Vocês estão achando que homossexualidade é normal. Vocês estão achando que roubar é normal. Vocês estão achando que ser avarento é normal. Vocês estão achando que ser alcoólatra, beberrão é normal. Vocês estão achando que caluniar é normal. Vocês estão achando que trapacear é normal. Ei, não herdarão o reino de Deus. Não é normal. É o que Paulo está tratando aqui, meu irmão. Com a igreja de... Olha para mim, por favor, se escandalize agora. Com a igreja de Corinto. Você entendeu, né? Igreja de Corinto. E aqui começa a ficar melhor agora a partir do verso 11. Tá esquentando, hein? Olha o verso 11. Assim foram alguns de vocês. Mas... Assim como? Assim o quê? Perversos. Assim o quê? Enganadores. Assim o quê? Imorais. Assim o quê? Caluniadores. Assim o quê? Homossexuais. Assim o quê? Adúlteros. Assim o quê? Assim. Eu estou no verso 11, ok? Vocês foram. Pegou? No passado foram, passado, o tempo do verbo é passado. Assim vocês foram. Algum de vocês assim foram. Sabe o que o verso 11 retrata? Vamos embora ler todo aqui, Mas vocês foram o quê? Lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Eu vou te falar o que Paulo está tentando aqui explicar para eles. Vocês não podem, lindos, trazer a prática, a conduta, a vida do velho homem antes de Cristo para o presente de vocês pós-Cristo. Vocês estão achando que realmente é só levantar a mão, chorar, cantar um louvor que está garantido no céu? Acorda, Brasil! Vocês não podem pegar a conduta do velho homem que já era para ter passado e trazer para o presente. Deus não aprova isso. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo não para Corinto, mas para Éfeso, tem um livro da tua Bíblia que se chama Efésios.
No capítulo 4, eu tenho certeza, capítulo 4, verso 22 e 23, Paulo vai tratar com o povo de Éfeso sobre o que? A velha criatura, o velho homem. Ele vai dizer assim: ei, não pode trazer as coisas do velho homem para o presente, o velho homem tem que ter morrido. Bota no teu estudo, Efésios 4, 23 e 23, depois tu lê lá, eu não vou ler não, depois você lê lá. É o que o Paulo está tratando com o povo de Corinto aqui no versículo de número 11. Assim foram passado algum de vocês, mas não podem ser mais hoje no presente. Por que não pode? É simples. Esse Paulo é fantástico. Por que não pode? É simples. Agora vocês foram lavados, santificados, justificados, lavados, santificados, justificados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vocês foram lavados, vocês foram santificados. Vocês eram profanos, mas o sangue do Cordeiro na cruz transformou vocês santos, e vocês foram justificados. Vocês não tinham como entrar, alguém precisou ir lá e pagar o preço por vocês, se santificar, ou melhor, ser moeda de troca no lugar de vocês. Sabe quem foi? Cristo. O sacrifício da cruz te lavou do teu pecado, o sacrifício da cruz te santificou do teu pecado, e o sacrifício da cruz te justificou. Por causa disso que você tem acesso no céu. Não pode trazer no presente a conduta do velho homem do passado, não pode. É que Paulo está falando aqui. Podia parar, não podia? Mas tem mais. Eu tenho 9 minutos, então vamos embora. Verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Livre-arbítrio. Tudo me é permitido. 2 vezes, e aqui tem algo interessante aqui no estudo de hoje. Tudo me é permitido está entre aspas. Tudo me é permitido de novo, está entre aspas de novo. Mas eu não deixarei que nada me domine. Quando você entrar no verso 13, tem mais um trechinho do verso, entre aspas, de novo. E vai dizer assim: os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, entre aspas. Dá-se a entender aqui que era esse tipo de pensamento que o povo de Corinto tinha. O povo de Corinto tinha que tudo era permitido. Por quê? Porque na filosofia grega, o corpo humano não tinha valor nenhum para Deus. Como o meu corpo não tem valor nenhum, pensamento deles, errôneo, como o meu corpo não tem valor nenhum para Deus, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Pode deitar homem com homem, mulher com mulher, eu posso transar com animais, eu posso transar com crianças, eu posso transar com a minha mãe, eu posso transar com a minha irmã, eu posso transar com a minha filha. É uma bagunça, uma imoralidade sexual, podridão terrível. Porque Deus não fica triste, porque o meu corpo, Deus não se preocupa com ele. Essa era a mentalidade do povo de Corinto. Acredita-se que essa era a mentalidade do povo de Corinto. Aí sabe o que Paulo fala para eles? Tudo me é permitido, entre aspas, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido de novo, mas eu, irmãos, a decisão é nossa. Era para estar escrito aqui: mas Deus não deixará que nada me domine. Não, tem nada a ver com Deus não, filho. Paulo escreve: mas eu não deixarei que nada me domine. A decisão de manter a chama
pega isso aqui, pelo amor de Deus, estou acabando. A decisão de manter a chama do lavado pelo sangue, da santidade e da justificação, a decisão de não fazer o sacrifício da cruz mera coincidência, ou melhor, a decisão de valorizar o sacrifício da cruz é minha e sua, essa decisão. Eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Aleluia. Ah, Jesus, acho que eu vou pregar esse negócio aqui qualquer hora dessa. Verso 13. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Por que Paulo está falando isso? Já te expliquei. Porque eles tinham um corpo como nada para Deus, e o Senhor para o corpo. E aí chegamos no verso 14. Exatamente no verso 14 está a prova. 14 não, do verso 14, deixa eu ver aqui, por seu poder, verso 20, vocês foram comprados, tá? Do verso 14 ao verso 20, Paulo, ele quebra esse conceito errado e do inferno, que o nosso corpo não tem valor nenhum para Deus. Paulo dá no meio, irmão, pá, e fala assim, pode parar. Fica se deitando com a cabrinha de madrugada. Cabrinha não é pessoa não, é cabra mesmo, é com animal. Gente, você não tem noção do que era Corinto. Vocês ficam deitando com animais de madrugada, olha para mim, achando que o corpo de vocês, Deus não dá valor. Então tudo bem, vamos começar a bater um papo aqui, verso 14. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Pergunta, tomarei eu o membro de Cristo e unirei a uma prostituta? Segunda pergunta, e afirmação, de maneira nenhuma. Você não sabe que seu corpo faz parte da membresia do corpo, conexão com o corpo de Cristo? Você não sabe disso? Você vai pegar parte do corpo de Cristo e vai se unir ao corpo de uma prostituta, de uma imoralidade sexual, de alguém que não confessa a sua fé, de alguém que não é casado com você. Vocês estão ficando maluco, Corinto? Acorda, Corinto! E os coríntios estão achando que o corpo para Deus não servia de nada, ou melhor, que Deus não dava valor nenhum para os corpos do povo da igreja de Corinto. Ah, Paulo, terrível. 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo, um corpo com ela? Mais uma pergunta. Meu irmão, Paulo está tratando de coisas espirituais. O problema é quando os pastores do século 21, 2021, estão todo domingo na igreja, tratando sobre coisas espirituais, e o povo não entende. Por quê? Porque o povo não é espiritual, só consegue discernir coisas espirituais quem é espiritual. Quem é carnal só consegue discernir coisas carnais. Eu fico imaginando o povo de Corinto lendo isso aqui, falando assim, meu Deus, a gente está fazendo tudo errado, será que tem jeito para nós? Tem, porque existe um Deus de recomeço. Graças a Deus. Aí Paulo continua dizendo assim, pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Se eu me deito com uma prostituta, no âmbito, na atmosfera espiritual, eu me tornei uma só carne com ela. Aonde está escrito isso? Gênesis capítulo 2, verso 24. Deus vai dizer para Gênesis 22, 24. Deus vai dizer lá para os primeiros povos, criação. Agora, primeiro homem, primeira mulher. Agora vocês serão uma só carne. Naquele tempo não tinha cartório. Naquele tempo não tinha aliança. Aliança, isso aqui, ó, não tinha aliança. Naquele tempo não tinha comunhão de bens, naquele tempo não tinha nada disso. O que fazia com que eles fossem chamados, considerados por Deus uma só carne? O ato sexual, penetração, pele na pele. Mais claro do que isso, impossível, meu lindo. Então, se você transa com alguém, você é uma só carne com essa pessoa no mundo espiritual. Acorda, Corinto! Aí eu venho com a minha frase e digo para ti, acorda, Brasil. Não pode trazer o velho homem para o presente. Olha o verso 17, irmão, o que é isso? Só tem 1 minuto, Jesus, me guarda.
Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. 18, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Querido, tem algo poderoso no verso 18, eu preciso falar para você. Quando Deus trata para nós resistir, Ele fala para resistir a um ser, e se chama Satanás. Vocês têm que resistir ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Agora, quando é pecado sexual, Deus não manda resistir, Deus manda fugir. Por quê? Porque senão iremos cair. Ele nos conhece. Presta atenção nisso aqui, cara. Contra o diabo você resiste, mas contra a imoralidade sexual, contra o sexo você corre. Como assim? É exatamente isso. O diabo você resiste, o sexo você corre. Uau, eu nunca pensei nisso, pastor. Então começa a pensar. Você resiste o diabo, ele foge de você e você coloca ele no lugar dele, debaixo do teu pé. Agora brinca com a tua carne para tu ver o que vai acontecer. Brinca, Jefferson, com a tua carne para tu ver o que vai acontecer. Vai dar uma de santarrão, vai dar uma de pastor ungidão e começa a aconselhar um montão de endemoniada no teu gabinete, querendo te seduzir. Vai brincar com a tua carne, pastorzinho, para tu ver o que vai te acontecer. Do diabo você resiste e do sexo você corre. Fujam! Verso 18. Acabou meu tempo, tem que correr. 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário? Aleluias. Vocês não sabem que o corpo de vocês é casa, é santuário, habitação do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo. Você tem dono, eu tenho dono, e tem uma expressão aqui no sul do Brasil que eu gostei muito. Assim que eu cheguei aqui, vai fazer 10 anos em março do ano que vem que eu moro no sul do Brasil. A primeira vez que eu pisei aqui para morar foi em 2012. Sabe o que eu ouvi? Você não te governa. Irmãos, isso só tem aqui. Você não te governa. Sabe o que é isso? Você tem dono, você não se manda. E por que a gente não se manda, pastor? Fechei meu cronômetro, te peço perdão que eu passei 1 minuto, 2 minutos agora, daqui a pouco 3 minutos, verso 20 e último. Vocês foram comprados, glória a Deus, por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então Paulo desconstrói aquela mentalidade do inferno, que o corpo, o nosso corpo para Deus não tem significado nenhum. O importante para Deus é o nosso espírito. Entra nessa heresia do inferno para tu ver para onde tu vai. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o nosso espírito volta para Deus que o deu. Glorifique, verso 20, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde a nossa mente, o nosso coração, e que a gente busque honrar 3 pilares que nós já temos e é real em nós. Olha para mim, de repente esses 3 pilares você não consegue ver em você, eu não consigo ver em mim, mas quando o inferno olha para nós, eles conseguem ver. Tu está dizendo para mim, pastor, que o inferno vê em nós o que a gente nem vê? Exatamente. Quando o inferno olha para você e para mim, sabe o que eles vê? Lavados, santificados e justificados. Aleluias. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a tua palavra, 1 Coríntios capítulo 6, no teu altar nessa manhã, e te pedimos que a tua palavra possa encontrar uma terra boa nos nossos corações, e que ela possa repousar, e que ela possa germinar, que ela possa florescer, que ela possa frutificar e possa gerar frutos não só para nós, mas esses frutos possam respingar além de nós. Muito obrigado por essa manhã linda. Te oramos agradecidos no poder do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Te aguardo aqui daqui a pouco às 19h30 no IBAG TV, no YouTube e também no Facebook da IBAG. Beijo no teu coração. Coma a palavra. Sabe por quê? Porque o que liberta é a palavra.
graça e paz.